Esse é o robô aspirador VAP W400, traz um conjunto interessante com kit para passar pano, mas também base de carregamento, controle remoto. Vai ser interessante fazer um comparativo com os outros robôs aspiradores que já avaliamos. Então, sem demorar demais, bora lá! A VAP é uma empresa brasileira muito bem lembrada na área de limpeza residencial. Em seu catálogo tem vários robôs aspiradores. Esse é o primeiro robô deles que avaliamos, mas dando uma olhada no seu catálogo, todos eles têm o mesmo nível de inteligência, são robôs aleatórios. As grandes mudanças que vão aparecer entre os modelos são uma questão de design, acessórios e poucas funcionalidades extras. O W400 é totalmente preto, com alguns pontos de destaque em azul turquesa. A parte de cima é texturizada, também com um detalhe central, aqui acompanhando justamente o botão e também a logo da marca e nome do modelo. Traz um certo diferencial estético em relação a vários outros modelos parecidos do mercado. O seu botão, ao apertar uma vez, liga e desliga, ou seja, inicia e para a limpeza, e ao apertar duas vezes, a luz fica laranja e envia ele para a base. Ele tem cerca de 31 centímetros de diâmetro, com 7,5 centímetros de altura. Na parte de trás é que está o seu reservatório, é um único só, junto para poeira e para água, bem parecido no que vimos com o Xiaomi S10, mas aqui está melhor feito por dois motivos. O primeiro é a gaveta na parte de cima, o Xiaomi não tem, e assim fica muito mais fácil de conseguir retirar a poeira. Ele tem capacidade para 290 ml, principalmente comparando com robôs aspiradores mais simples, esses outros aleatórios, é uma capacidade relativamente superior. A segunda parte é que seu conjunto de filtros é bem mais robusto em relação ao Xiaomi. Aqui são três: um filtro de tela fina, um filtro de espuma e um filtro de alta eficiência para partículas finas, ou HEPA. Desses três filtros, o de tela fina e o de espuma é lavável à mão. O filtro HEPA é um filtro descartável, dá para aumentar um pouco a vida útil dele apenas batendo numa mesa, então para tirar o pó, mas não é um filtro que vai à água, eventualmente você vai precisar trocar. Por outro lado, ter esses dois outros filtros também junto com ele garante que ele realmente vai filtrar apenas as partículas finas, e aí com isso a sua vida útil também aumenta. Para adicionar água, ele tem uma entrada na lateral, uma tampa de silicone com um símbolo de torneirinha, tem capacidade para 190 ml, a água fica dispersa aqui nas laterais, enquanto que o centro é exclusivamente para poeira. Para colocar e tirar, apenas pressionar o botão, também azul turquesa, e deslizar aqui na parte de trás. Para usar o controle remoto da unidade, até se você esquecer o que ele faz na parte de trás, está escrito de forma legível, não vai sair com facilidade, mas as opções também são bem simples de entender. Aqui em cima temos dois botões para controlar a força de sucção do robô. Então são 3 níveis, toda vez que você aperta faz 1, 2 ou 3 bips, dependendo do nível de força. Também o nível de gotejamento de água no pano. Também tem setinhas para controlar o posicionamento do robô. Play pause para justamente a limpeza, para retomar. Tem algumas outras rotinas de limpeza, que vamos falar um pouco mais lá para frente. Dá também para enviar o robô para a base e tem um modo de conexão. Esse modo de conexão é justamente para você fazer a conexão do robô com o seu smartphone. Então, ao invés de controlar por aqui, controla pelo celular. É bem interessante dela estar disposta aqui, bem na mão, porque na maioria dos robôs aspiradores tem que ficar buscando como faz isso lá no manual de instruções, mas estando aqui deixa tudo de forma muito mais fácil. O aplicativo é o VAP Connect, disponível tanto para Android quanto para iOS. Ele foi feito com base no Tuya, a maioria dos aplicativos de robô aspiradores que avaliamos foram feitos com base no Tuya. Inclusive, para fazer a conexão, o passo a passo está muito bem explicado no manual de instruções. Geralmente não é esse o caso, aqui é até um ponto positivo, ficamos contentes por isso. Para fazer a conexão, precisa estar numa rede 2.4 GHz. Se o Wi-Fi da sua casa for 5G, o roteador também, muito provavelmente, vai ter uma outra rede irmã 2.4. E você precisa estar conectada nessa rede 2.4 para fazer a conexão, ou não vai funcionar. O aplicativo é muito parecido com o da Kabum 100, que também é um outro robô aspirador com uma proposta bem similar ao da VAP. Nesse caso, aparecem até algumas funções a mais em relação ao controle remoto desse VAP.
Dá para ver ali a porcentagem da bateria, o tempo que leva a limpeza atual e também o tempo que levou as limpezas passadas, fica ali registrado. Dá para emitir um aviso sonoro no robô, e assim você consegue encontrar ele com mais facilidade, assim como também programar horários para ele fazer a limpeza semanalmente. Quando eu digo que o VAP W400 é aleatório, eu quero dizer que ele não tem nenhum controle sobre sua movimentação, ele apenas muda a direção toda vez que sofre um impacto. Isso acontece também porque ele só tem sensores bem simples. O primeiro seria de colisão, justamente. Aqui no para-choque, toda vez que há uma colisão, ele não detecta obstáculos distantes apenas quando ele se choca. E a segunda seria sensores infravermelhos anti-queda, que ficam aqui na parte de baixo. Não precisa regular os sensores de queda, diferente de alguns robôs mais simples. Na maioria das vezes ele não cai. Porém, houve momentos durante os testes aqui em que ele estava numa superfície elevada, tentando voltar para a base, e aí por conta disso talvez ele tenha se precipitado e acabou caindo. Então, se você for utilizar em espaços próximos de escadas, varandas ou locais em que ele pode tombar, tenha cuidado. Por possuir somente esses sensores, ele não tem nenhum tipo de mapeamento, sua função de limpeza principal é um modo aleatório, em que ele anda em linhas retas, até se chocar com algum obstáculo e apenas após chocar com alguma coisa, ele simplesmente muda de direção para uma outra direção também aleatória. Em alguns momentos ele até tenta traçar retas paralelas, que é uma boa tática para conseguir limpar uma área, mas sem controle da sua movimentação. Ele também não consegue fazer isso muito bem. Na verdade, dá para perceber pelo mapa que há muitas regiões em que ele passa várias vezes, em algumas regiões onde ele não passa nenhuma. Não dá para garantir que ele vai limpar nenhum ambiente 100%. Muito menos que ele vai limpar múltiplos cômodos 100%. A melhor estratégia é deixar ele fechado numa sala o máximo de tempo possível, depois de você julgar que já foi suficiente, levar ele para uma outra sala, também deixar o máximo de tempo possível na outra sala. O modo MOP é exatamente igual ao modo aleatório, com a única diferença que ele desliga também a aspiração, então não tem nenhuma sucção. Até um ponto positivo, porque aspirar e passar pano ao mesmo tempo é ruim, porque a sujeira começa a ficar molhada e aí com isso atrapalha tudo. Em relação às outras rotinas de limpeza, a gente tem a função de cantos, em que ele fica percorrendo o perímetro do ambiente, de vez em quando traça uma linha reta e vai para outro lugar, onde ele começa a fazer de novo esse mesmo movimento. O motivo dessas linhas retas é provavelmente porque, por acaso, se ele estiver fazendo a função de cantos, por exemplo, em torno de um sofá, e aí pode ser que com uma dessas linhas retas ele realmente chegue na parede e comece a fazer os cantos da sala em si, e não do sofá. A outra rotina de limpeza é em espiral. Essa realmente faz uma espiral crescente, depois ele retorna para o centro e parte a partir dali para o modo de limpeza aleatório. O W400 consegue continuar limpando por 1h20 até ir de 100% até 15% de bateria. A partir desse momento ele começa a buscar sua base de carregamento. Tem cerca de 25 minutos para buscar encontrar sua base, senão ele desliga. Pensando na carga de 15% até 100%, demora cerca de 4h20. É um tempo considerável. Mas em questão de consumo de energia não é muito alto. São cerca de 29 Wh desses 15% até o 100% de carga. Por mais que você use uma vez por dia, essa carga completa não deve somar R$1 na conta de luz no final do mês. Pensando na qualidade de limpeza, em pisos lisos como o piso cerâmico, ele até saiu bem, atingiu um índice alto, principalmente para robôs aleatórios. Tem 2 motivos para isso. O primeiro é justamente por ele ser mais rápido do que a maioria, e aí por conta disso ele consegue passar em mais lugares. E, além disso, ele também tem um reservatório maior, também consegue coletar uma quantidade maior de poeira do que muitos outros robôs aspiradores aleatórios. Fazendo um comparativo com robôs mais inteligentes, é preciso lembrar que o teste tem duração de 10 minutos, e ele ficou esses 10 minutos lá dentro. A maioria dos robôs mais inteligentes conseguem resultados melhores em menos tempo, 6, 7 minutos. Além disso, por conta de sua movimentação aleatória, houve espaços dentro daquele ambiente e que ele simplesmente não limpou. Por outro lado, comparando com outros robôs mais simples, ele tem uma força de sucção maior e, por conta disso, consegue aspirar, por exemplo,
partículas maiores como feijão, pedrinhas, ração de animais, com mais facilidade. Na limpeza de tapetes, de carpetes, ele conseguiu um resultado mediano. A principal diferença que houve aqui é a presença da escova central que ele possui. Sem essa escova é muito difícil que qualquer robô aspirador consiga um resultado satisfatório em tapetes, porque somente o bocal de sucção não é suficiente. É o principal motivo para a diferença que há entre muitos outros robôs aspiradores, como por exemplo o Kabum, que performa muito parecido em vários quesitos, tanto em questão de reservatório, tanto em questão de rotina de limpeza, mas o Kabum só tem um bocal de sucção, enquanto que aqui tem a escova. Falando de passapano, quando está num ambiente pequeno, ele até consegue um resultado agradável. Geralmente o ponto fraco da maioria dos robôs aspiradores é justamente nos cantos. Aqui ele não teve tanto esse problema, justamente porque o modo de limpeza habitual dele já dá uma certa ênfase nos cantos um pouco maior, mas se tiver num espaço um pouco maior, já não dá para considerar que ele vai conseguir limpar com muita eficácia. Isso porque também a maioria das manchas vai pedir que ele passe 2, 3 vezes no mesmo lugar, e por ser aleatório, simplesmente não dá para garantir que ele vai conseguir passar o número de vezes necessárias para conseguir limpar aquela mancha. O que você pode fazer para remediar isso é deixar no mesmo espaço o máximo de tempo possível. Além disso, lembre sempre de molhar o pano antes de utilizar com o robô aspirador. Ele vem numa pecinha em que você cola ali o velcro e aí conecta embaixo do robô. Também utilize o nível máximo de gotejamento de água para garantir que o pano sempre vai estar molhado. No nível máximo, ele consegue manter o pano úmido por até uns 37, 40 minutos, enquanto que no nível mínimo, por volta de 87 minutos. Muitas vezes, no final do processo, pode ser que ele esteja acumulado uma pocinha de água embaixo do pano, isso porque dependendo do tempo que você deixou, pode ser que pingue demais e aí acumula ali embaixo. Em questão de ruído sonoro, ele está muito próximo de vários outros aspiradores robôs, 62 dBA na opção mínima, 66 na máxima, fica por volta ali de uma air fryer, mas consideravelmente barulhenta. Quando precisar limpar o próprio robô, deve ser relativamente simples, grande parte dele é plástico e completamente liso, então não tem muitos lugares para realmente acumular sujeira. A parte de baixo pode ser um pouco mais chatinha, mas comparado com outros robôs aspiradores também não é nada demais. Em alguns momentos pode ser que você precise de um pincel, na verdade até o próprio robô inclui uma peça, que também é um pincel e tem uma pequena lâmina aqui. A lâmina está presente para caso algum fio de cabelo, para caso algum fiapo se enrosque nas escovas, é um jeito muito mais fácil de tirar. É uma peça bem construída, padrão em muitos outros robôs aspiradores, mas que é sempre bem útil. Um ponto interessante é que na maioria dos robôs dá para retirar essas escovas laterais na mão. Aqui não é possível, as duas estão parafusadas, então é um processo a mais para conseguir retirar elas. Além de estar parafusadas, elas têm encaixes diferentes. Uma tem um encaixe em formato de quadrado, outra de hexágono, então não dá para trocar elas de lugares. Até fique atento na hora que for comprar algumas peças de posição. Essas escovinhas costumam ser as primeiras a precisarem de troca. Alguns kits na internet têm somente com um dos encaixes, e aí com isso o robô não vai estar funcionando 100%. Quando for buscar essas peças de posição, que é bem normal em robôs aspiradores, tanto as escovas laterais quanto o filtro REPA, às vezes até o pano de microfibra, está sendo mais fácil de encontrar no momento no Mercado Livre. Os kits são úteis, com preço até dentro do esperado, mas dependendo da peça, se for algo um pouco mais complicado, seja reservatório, base de carregamento, às vezes é um pouco mais chatinho de conseguir encontrar. Até por isso, muitas vezes é interessante que a própria VAP anunciasse essas peças um pouco mais chatas de encontrar em algum canal de vendas oficiais, pelo menos até o momento não encontramos. Me digam se vocês estão interessados no W400 ou algum outro robô aspirador da VAP. Até fizemos um guia para ajudar você a escolher o seu robô aspirador, qual seria o melhor para as suas necessidades. Eu vou ficando por aqui, mas se você quiser mais informações, a avaliação completa já está no nosso site. O link para isso está aqui na descrição, junto também com links de preço. Até a próxima, pessoal!